Olá, amigos, muito boa noite, é uma alegria recebê-los aqui na sede mundial do Racionalismo Cristão. Sentem-se, fiquem à vontade e vamos para mais um programa Conversa com o Presidente. Esse é o nome do programa, mas a conversa é com vocês, né? E a responsabilidade também é com vocês aí para repercutirem o nosso tema de hoje, uma viagem para dentro de si mesmo. O que vocês têm para nos dizer aí sobre esse tema, uma viagem para dentro de si mesmo? É a tal introspecção chamada de outra forma, né? Mas não deixa de ser uma viagem, a gente tem que estar sempre olhando para dentro da gente, não é mesmo? Bem, nós iniciamos com a limpeza psíquica, como sempre fazemos, todas as nossas atividades no racionalismo cristão, e aqui não é diferente, aqui é o racionalismo cristão. Então, estamos vendo aí os amigos já postando, e eu recebi mais cedo alguns pedidos aqui, o pessoal, olha, não recebi ainda o link do programa e tal, compreendo, mas não se esqueçam de que vocês podem receber esse link automaticamente através do nosso canal no YouTube, é só se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós vamos também passar aqui o videozinho do tutorial para vocês poderem se inscrever no canal e aí receberem. É lógico que precisa se inscrever no canal, é só um clique, mas também um outro clique em todas, que são as mensagens, que são as notificações que o YouTube nos envia. Eu mesmo recebo através desse formato, né? Para poder mandar para vocês. Então, vocês podem receber antes de mim, inclusive, se for o caso, quando a gente aqui aciona aqui a transmissão através do nosso Restream. Bom, temos também a nossa enquete de hoje, né? Vamos aqui fazer a enquete aí também, perguntando a vocês uma opção de coisas sobre o nosso tema. Bom, mas tudo isso é para daqui a pouco. Vamos primeiro para a limpeza psíquica, para que nós possamos nos fortalecer, nos revigorar. Vamos então à limpeza psíquica. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores
para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Agora sim, de volta, fortalecidos aqui com a limpeza psíquica, vamos à nossa conversa com o presidente. Estamos aqui com a Roca Gomes, a Elza Lima, Mário José Leal, Rosa Galerani, Andréa Neves, Homero Santos. Muito bom. Bem, sejam todos bem-vindos. Olha, o nosso tema central, né, o tema central de hoje é uma viagem para dentro de si mesmo. E na nossa crônica, nós recebemos essa pergunta de uma pessoa e aí transformamos a pergunta numa crônica. É justo respeitar uma decisão particular quando esta pode pôr em risco a saúde coletiva? O que é que vocês acham? Bom, a gente vai dar a nossa opinião na crônica, não é? Bom, mas eu falei para vocês sobre a questão de receber a mensagem, receber a notificação de quando a gente chega aqui para mais uma conversa com o presidente, mais um programa, mais um vídeo disponibilizado aqui em nosso canal no YouTube. Então, prestem atenção num videozinho bem curtinho aí para vocês poderem se inscrever em nosso canal e não ficar na dependência de receberem o link de outra pessoa que não direto do YouTube. Conheça agora um passo a passo de como se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado pelo Racionalismo Cristão. Vamos lá? O primeiro passo é acessar o YouTube pelo seu aplicativo ou site www.youtube.com.br. Lembre-se que você precisa ter um cadastro. Caso ainda não tenha, faça seu login através do site com o e-mail do Gmail. Agora você vai clicar na lupa onde está indicando a setinha vermelha, digitar Racionalismo Cristão e buscar. Pronto, você já está no nosso canal. Clique em inscrever-se, onde está indicando a seta, e note que o texto muda automaticamente para inscrito e passa de vermelho
para cinza. Sinal que deu tudo certo e você já está inscrito no canal. Agora, para receber as notificações sobre as atualizações, clique nesse sininho bem ao lado e escolha a opção Todas. Tudo pronto! Agora, além de inscrito, você será notificado de todas as atualizações, vídeos e programas de nossa filosofia. É bem fácil, né? Muito simples. Bom, e estamos aqui com Adilson Tavares, com a Ana Maria Basílio, com a Márcia Fernandes, de Nilópolis, com Vânia Lúcia Augusto, lá de Patrocínio, da filial Patrocínio, é assistente lá da nossa filial, que também já voltou. Aliás, eu tenho um convite aqui para a reunião pública amanhã de Nova Iguaçu, a dirigente geral de Nova Iguaçu, a dona Terezinha, nos mandou aqui. A filial Nova Iguaçu retorna amanhã com as reuniões presenciais. E vamos ver aqui o horário para passar para vocês que estão aí na região de Nova Iguaçu. O horário é o mesmo da sede mundial, 19h30, e a abertura dos portões se dão às 19 horas e fecham-se às 19h28. Cuidado, cheguem antes desse horário de 19h28. Portanto, a nossa filial Nova Iguaçu retornando amanhã, às quartas-feiras, com as suas reuniões públicas presenciais. E por falar em reuniões públicas presenciais, nós temos as reuniões públicas à distância da sede mundial do Racionalismo Cristão, às quartas-feiras, às 19h30, pela plataforma Zoom. A abertura da sala se dá às 19h10 e a gente fecha a sala às 19h28, a exemplo de como acontece numa casa racionalista cristã. E aí está o ID da reunião e também a senha. E se você já tem esse ID e senha das reuniões anteriores, não precisa se preocupar, é o mesmo. Assim como também o link é o mesmo, tá bom? Bem, o nosso tema de hoje, já falamos, uma viagem para dentro de si mesmo, e temos a enquete aí nos chats do YouTube, do Facebook, do Instagram. Bom, Instagram não é chat, né? Mas também tem aí a pergunta da enquete, que diz o seguinte: a realização material nos torna aptos a encontrar a espiritualidade? O que vocês acham? Vou repetir. A realização material nos torna aptos a encontrar a espiritualidade? Responda aí no chat do YouTube, no chat do Facebook, se você estiver nos acompanhando pelo Facebook, ou também pode responder pelo Instagram, não tem problema. A gente depois junta todas as respostas aí e responde aqui no final do programa com a nossa resposta aqui do nosso tema de hoje, né? Nós chamamos de reflexão. Bem, a mensagem de hoje vem do livro Racionalismo Cristão, 45ª edição, e diz o seguinte: contemplando o universo em meditação sobre a sua grandeza, a investigar o sentido transformador da vida e o poder ilimitado da inteligência universal, o ser humano há de se conscientizar da imensa caminhada que terá de fazer na estrada da evolução, se não estiver demasiadamente dominado pelas emoções terrenas. Ou seja, quando nós contemplamos a grandiosidade do universo e tudo que nós precisamos investigar, tudo que é transformado em termos de evolução, não é, da inteligência universal através de suas parcelas, de suas emanações, nós nos conscientizamos da grande caminhada que temos que fazer em nossa estrada da evolução. Mas só vamos perceber isso, só vamos nos conscientizarmos
desta grande caminhada se nós não estivermos demasiadamente envolvidos pelas emoções terrenas, ou pelas paixões terrenas, ou pela materialidade, não é verdade? Então, é importante que a gente esteja desprendido das questões materiais. Lógico, precisamos da matéria para transformar, para fazermos a nossa evolução, porque é através dos fatos, dos fenômenos, das situações da vida que nós vamos exercitando os nossos atributos espirituais. Mas quando nos deixamos envolver pelas paixões terrenas, quando agimos de forma extremada no mundo, só olhando as questões materiais, só se voltando para o egoísmo, para o eu, sem dúvida alguma não percebemos a grandiosidade da vida. Então, vamos tomar cuidado com a materialidade. Bom, e voltando aqui ao nosso tema, nós temos aqui já várias opiniões aqui dos amigos, mas antes eu queria falar sobre as reuniões públicas presenciais na sede mundial do racionalismo cristão, que estão acontecendo às segundas e sextas-feiras, às 19h30. Novamente, os portões se abrem às 19h e fecham-se às 19h28. E na terça-feira passada eu fiz aqui uma brincadeira com os amigos, pedindo que mandassem mensagens dizendo eu estive lá, eu estive na sede mundial ontem, né? E aí eu estava vendo aqui hoje, eu recebi já algumas mensagens também dos amigos dizendo que tem estado na sede mundial através aqui das suas frequências assíduas. É muito importante que a gente seja assíduo, né, em nossa frequência. E eu estava anotando aqui, por exemplo, a mensagem da Silvia de Assis. A Silvia de Assis, ela diz: vou toda segunda-feira na sede mundial do racionalismo cristão. Seja bem-vinda sempre, Silvia, e todos os amigos que têm nos honrado com suas presenças às segundas e sextas-feiras em nossas reuniões públicas presenciais da sede mundial, que vão até o dia 17 deste mês de dezembro e depois voltam no dia 2 de janeiro do ano que vem. Bom, e estamos aqui também com a Elvira Fernandes, com a Simone Batista, com a Gabi Leandro. Eu estive lá! E o Joaquim, eu vi, ele me deu tchau ontem quando ele foi embora, vocês também. A Rosane Borges também está aqui conosco no YouTube, a Luci Rodrigues, de Rio das Ostras. Bom, mas sobre o nosso tema, o que vocês têm aqui para nos dizer sobre o nosso tema? Eu tenho aqui a mensagem da Liane, mas antes eu queria oferecer a água para vocês, água fluidificada, que quando nós estávamos fazendo as irradiações, as forças superiores fluidificam, né? Você pode fazer isso, coloca um copo de água quando você estiver fazendo a limpeza psíquica, claro, água potável, não tenha dúvida disso, né? E aí ela fica naturalmente fluidificada pelas forças superiores. Uma delícia, fazem muito bem para o corpo e para a alma, como dizem, né? Se tem uma viagem à qual ninguém deveria furtar-se, essa seria a viagem para dentro de si mesmo. São esses momentos que colocam o ser diante da realidade da vida. Nasce daí o forte desejo com o qual a pessoa vai em busca do conhecimento da vida transcendente, descobre que é dotada de força e matéria, ou descobre que é força e matéria, né? E que tem dentro de si atributos espirituais capazes de tudo enfrentar e vencer, como ensina a filosofia racionalista cristã. Então, que empreendamos o quanto antes essa viagem para dentro de nós mesmos. Abraços, amigas e amigos, excelente programa. Liane, de Belo Horizonte. Muito bom, Liane. Muito obrigado pela sua
participação. A Cíntia preferiu. Não, ela também comentou aqui, a Cíntia de Rio Preto, também comentou sobre o nosso tema, uma viagem para dentro de si mesmo. É um dos maiores ensinamentos do racionalismo cristão, com riqueza e requintes de conhecimentos espirituais sobre 1. Preparo com a reflexão sobre as experiências e seus efeitos bons para os conservar, e negativos para os deletar ou os fazendo desaparecer, pois a luz interior ou vibração do espírito renova a saúde das células do corpo quando limpo astralmente, mediante o esforço diário de higienização feito com bons pensamentos ao astral superior pela própria pessoa. Essa viagem nos leva à felicidade, paz interior e amor impessoal igual do astral superior. Muito bom. O Renato Cardoso, aqui do Rio de Janeiro, diz o seguinte: é sempre bom e aconselhável lembrar, conhece-te a ti mesmo, mas não apaixone-se. É verdade. Ele gostaria de mostrar um post que ele diz que gosta muito, que é duas mãos, uma pessoa, né, sentada, e as duas mãos assim, segurando a própria cabeça. E no lugar da cabeça tem um livro. Então ela está estudando a si mesmo. A arte mais difícil, diz aqui. Muito bom. Bem, temos mais aqui a Gil Tenório diz aqui: a compreensão de que somos emanações da força criadora nos submete aos princípios da evolução espiritual. Temos como obrigação despertar os sentidos, as razões do viver. Estamos transmitindo normal, porque o meu retorno aqui da rádio não está ativo. Bom, vamos voltar aqui. O reconhecimento de que somos detentores do domínio próprio para alçar com raciocínio o controle dos pensamentos e das ações, preservando com serenidade a coordenação do que nos compete fazer, usando os atributos como ferramentas a serem lapidadas diante das adversidades para superá-las, a fim de encontrar nos êxitos a superação e a busca para o cumprimento dos deveres. Gil Tenório, de Bombinhas, Santa Catarina. E muito bom, Gil, muito obrigado aí pela sua participação. Bom, a Daisy Pape, de São Paulo, diz: tornar hábito a reflexão e buscar no íntimo da alma a força interior que está contida nos atributos espirituais é uma atitude racional e coerente. O racionalismo cristão presenteia a humanidade com preciosos aprendizados, mostrando que a espiritualidade é a única via para a humanidade se conhecer a si mesma, fortalecer os pontos fracos e mudar o cenário da própria vida. Muito bom. O Paulo César Preza, frequentador da Sede Mundial, diz: uma viagem muito importante para que o ser humano possa ter a noção da verdadeira espiritualidade. É bom, muito bom. O Marechal Gerson Santana, militante da Sede Mundial, diz: a melhor viagem é para dentro de si mesmo, onde descobrem-se a origem, o destino e as paradas. Acredito que o preço da vitória ou do sucesso espiritual é a luta eterna para aprender e evoluir, e que só o desejo nada consegue, a menos que venha seguido de ação, sempre a serviço do bem. Muito bom. A Mirtes Coelho diz aqui: tivesse o ser humano um pouquinho de compreensão que a morte não interrompe a vida, faria uma introspecção no término de cada dia das atitudes e ações cometidas, com uma avaliação honesta de si mesmo, seus pensamentos e sentimentos na lembrança dos fatos diários prejudiciais a outrem, lhe daria a possibilidade de cultivar os atributos espirituais concernentes para uma estabilidade de equilíbrio psíquico, conquistando contínuo sucesso, vencendo as contrariedades do viver contemporâneo. Mirtes Coelho, Minas Gerais. Boa noite, saudades dessa confraternização espiritual. Muito obrigado, a saudade é também muito nossa. A gente não vê a hora de chegar terça-feira agora
para rever vocês, para encontrar com vocês. Embora aqui, segundas, sextas-feiras, estejamos nas reuniões presenciais da sede mundial, onde temos encontrado e reencontrado os amigos, e às quartas-feiras também, aqui temos feito as nossas reuniões públicas à distância da sede mundial pelo Zoom. E temos tido a oportunidade depois de publicar essas reuniões através do nosso canal no YouTube também. Bom, o Alarico e Emilce de Belo Horizonte, sobre o nosso tema, dizem o seguinte: a evolução do ser humano é um crescente à medida que vamos estudando a espiritualidade, com a limpeza psíquica a cada dia, buscando o equilíbrio, a serenidade nas obras do racionalismo cristão. Esse esclarecimento nos fortalece, aflorando os atributos do espírito para enfrentar e solucionar com segurança todos os desafios da vida terrena, se permitindo conquistar os ideais, respeitando o livre-arbítrio do semelhante com os olhos do bem-estar da humanidade. Muito bom, e eles me mandam uma xícara de café. É muito bem-vindo. O café é uma hora dessa. Ao viajarmos para dentro de nós mesmos, teremos a chance de consertar o que está errado. Mas, se não der, vamos tentar errar menos, diz a Amélia, aqui lá da filial Independência do Racionalismo Cristão. E por falar em filial, temos aqui o Antônio Carlos, que é o dirigente-geral de Cachoeiro do Itapemirim. Ele diz: analisando a humanidade, os noticiários, muitas pessoas movidas pela vaidade ou pelo egoísmo são as mesmas que querem impor suas ideias, mesmo que não estejam preparadas, justamente por lhes faltar a visão espiritualista sobre os reais propósitos da vida. Sem o conhecimento da espiritualidade fica muito difícil fazer essa viagem dentro de si mesmo. O estudo da filosofia racionalista cristã é tão importante que reforçamos o aconselhamento nesse sentido de, em cada dia vivido, fazer um exame dos atos praticados. Muito bom, estou gostando aqui dos desdobramentos de vocês. O Jorge Ramos, de Belo Horizonte, também diz aqui: toda mudança exige esforços e uma grande dose de coragem. A maioria de nós prefere criticar os outros e responsabilizá-los pelo que não está certo. No entanto, às vezes é preciso uma viagem para dentro de si mesmo, a fim de repensar atitudes e tomar decisões importantes para o próprio crescimento. Precisamos admitir a hipótese de que somos os construtores da própria infelicidade de hoje pela prática de hábitos que não queremos abrir mão. E se assim é, se desejamos alcançar o crescimento almejado, é preciso despojar-nos dos maus hábitos e imperfeições que nos pesam nos ombros, a fim de alçar o voo definitivo em direção à luz. Muito bom, muito bom. Quem mais aqui? Vamos dar uma espiadinha no chat, vamos lá? Temos aqui o Roqueiro 476, às vezes é bom ficar sozinho, assim, sem a interferência, e aí tem gente na frente, não dá para ler. O Adelaide de Moraes também está aqui conosco, a Marilene Garcia, ela diz que está bem atrasada. Não, é sempre tempo, sente, fica à vontade. A Silvia Vaz, não, o ser humano, ao se dedicar unicamente ao progresso material, ela está respondendo a nossa enquete. Não se esqueçam, estamos com a enquete aí no chat e perguntando se à medida que a pessoa se desenvolve na questão da vida material, se ela vai se encontrando também na parte espiritual. Vamos lá, deixa eu apanhar aqui a pergunta correta. A realização material nos torna aptos a encontrar a espiritualidade? Sim ou não? Fiquem à vontade para responder. Bom, ele diz aqui do roqueiro, é o Robinho, né? O roqueiro 476. Às vezes é bom ficar sozinho, assim, sem o interferir de outro nos conhecermos melhores na viagem dentro de nós mesmos, né? E a realização material nos torna aptos a encontrar a espiritualidade? Essa é a pergunta do nosso chat.
O Oswaldo Hélio está conosco. O caminhar para o nosso interior é trilhar caminhos altamente desconhecidos em busca da luz. Muito bom. O Edson Marinho também está por aqui. O Homero Santos, Roberto Leite já está tendo reuniões presenciais em Santana, às quartas e... deixa eu ver aqui, só um segundinho. Às quartas e às sextas-feiras. Ah, muito bom, às quartas e às sextas-feiras. A Moema Rocha também, ela diz aqui que não deu para ler. Eu aproveito esta oportunidade para assistir no dia seguinte, porque é o horário da reunião de São João de Meriti. Ah, sim, ela está falando da reunião pública à distância das quartas-feiras da Sede Mundial, que começam às 19h30, né? A sala abre às 19h10 e fecha agora às 19h28. Muito bom. Bem, a Rosa Bandeira Pires também está aqui. O Roberto está agradecendo aqui o Homero pela informação. Muito bom. E temos o jornal A Razão do mês de dezembro. Vamos a ele? Leia no jornal A Razão deste mês de dezembro. Universidade Espiritual no Plano Físico. Homenagem às mulheres que trabalham pelo progresso do racionalismo cristão. Mais que uma casa, a sede mundial do racionalismo cristão é um lar. Você tem a força para controlar os pensamentos. Boas leituras podem trazer de volta seu bem-estar espiritual. É hora de retomar o rumo certo. Quando filhos parecem ruins, o problema pode ser dos pais. O sentido da amizade. Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Reaja aos pensamentos negativos e valorize o desenvolvimento pessoal. Em sábias palavras Maria Cotas, conflito social ajuda a evoluir. Gilberto Silva, presidente do racionalismo cristão, ceticismo em relação aos princípios da espiritualidade leva à banalização da vida. A razão, criança, e uma conversa séria e necessária com as crianças. E muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Rio de Janeiro, 2117-2100. Jornal A Razão. O jornal do racionalismo cristão. Jornal A Razão, leia, assine, colecione o Jornal A Razão. E agora uma novidade. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar o nosso portal www.arrazão.org e vamos para uma mudança no portal, né? O Luiz de Matos, ele fundou o Jornal A Razão junto com Luiz Tomás em 1916 e era uma pessoa à frente do seu tempo. Então, ele estava sempre defendendo causas nobres, defendendo a sociedade como um todo. E o Jornal A Razão, ele precisa estar se atualizando também, para que o jornal mantenha a sua razão de ser, que foi exatamente o que o Luiz de Matos descreveu no seu editorial, quando o jornal veio a lume, tão bem definida, estabelecida, né, pelo mestre fundador Luiz de Matos. Nós precisamos mudar o acesso tanto ao portal como ao jornal. Então, o jornal vai ser disponibilizado agora através do portal e você pode ler o jornal. E esse é o caminho, são os passos que nós estamos dando, com todo cuidado, né? Vamos devagar porque temos pressa, mas são os passos que nós estamos dando rumo ao Jornal A Razão através da web diário. Portanto, precisamos do apoio, precisamos da compreensão dos amigos, leitores do Jornal A Razão, para que a gente possa caminhar para essa realização do Jornal A Razão diário. Então, faz-se necessário que as pessoas assinem o Jornal A Razão agora em nosso portal. Ou assinem o nosso portal, tenham acesso
a todo o conteúdo do portal e também do jornal. Dá uma espiadinha lá. Tem, inclusive, os planos que você pode escolher, mensal, trimestral, semestral, anual, as degustações também que as pessoas vão ter. Então é muito importante que aqueles que compreendem os objetivos do Jornal A Razão, uma mídia independente, não é? Uma mídia que não que nós possamos manter sempre independente. Necessitamos sim desse apoio de vocês para que a gente possa manter a chama viva da nossa razão de ser. E o Nelson Ferreira da Costa, pelo Facebook, diz que está ansioso para a crônica do dia dos direitos das pessoas. Sim, Nelson, porque, como eu disse na abertura, essa crônica nasceu de uma pergunta que eu recebi nesse final de semana. Então, acabamos criando essa crônica aí e esperamos que vocês gostem. Mas vou fazer um pouquinho de suspense, tá bom? Vamos... A Adelaide está aqui conosco, o Saraiva, a Alcide Araújo, cumprimentando o Joaquim, Odair Tomás Pereira também está conosco lá no Facebook. Muito bom. A Adelaide Moraes Gomes está no YouTube. E o Nelson diz aqui, não vacile, vacine-se, não é, presidente? É verdade, a gente falou muito isso aqui, né? Não vacile, vacine-se. É importante e, infelizmente, tem campanhas contra, mas são interesses outros, né? A gente sabe disso. Enfim, ou desconhecimento também pode ser, vamos entender assim. Bom, mas voltando aqui ao nosso tema, vamos ver se temos mais alguns... temos a Nádia, falamos lá de São João de Meriti, uma viagem para dentro de si mesma. Ela diz, nos ensina o racionalismo cristão que antes de praticarmos a disciplina da limpeza psíquica, devemos fazer uma autorreflexão para que possamos ver que rumo tomar em nossa vida, sempre utilizando os nossos atributos espirituais para traçarmos uma rota tranquila e equilibrada, com o maior objetivo que é a evolução. Muito bom. Quem mais? A Eduína. A Eduína está aqui também. A Duda, lá de Lisboa, diz, a viagem proposta pelo tema de hoje nos convida a fazer um check-in numa casa racionalista cristã. Gostei. Para seguirmos rumo a campos superiores de evolução, mas com escala no esclarecimento espiritual. Quem se conhece como força e matéria é feliz, porque sabe controlar as emoções, sabe as lutas que valem a pena e está apto para mudar o mundo, começando por si mesmo. Muito bom, Duda. O Joaquim, aqui do Rio de Janeiro, tio do Joaquim, o Joaquim, tio do Joaquim, diz aqui, uma pessoa que quer se espiritualizar, aflorar seus atributos e seus bons pensamentos, faz uma viagem dentro de si com o propósito de melhor utilizá-lo em prol dos semelhantes e para a sua evolução espiritual. E o Jair Andrade, de Belo Horizonte, diz aqui, presidente, todos os participantes, todos os dias antes de dormir, faço essa viagem para ver o que aprendi e o que fiz de certo ou errado. Muito bom, Jair. E como é que está a militância? Já está trabalhando aí? Já está de pé aí na filial de Belo Horizonte, meu amigo? Bom, e temos aqui... A Simone Batista diz que hoje vou ficar de ouvinte, porque cheguei atrasada. Semana passada tomei minha dose de reforço da vacina Covid, mais protegida, mas me cuidando. É verdade, a gente não pode baixar a guarda, temos que manter a higiene das mãos, temos que manter o uso das máscaras, temos que manter o distanciamento físico, não o distanciamento social, mas o distanciamento físico, não é verdade? Bom, então, atendendo a 1.000.001 pedido, aqui vamos então à nossa crônica de hoje. Como é que é?
O Zeca, eu gostava de ir à biblioteca da Casa Chefe. Zeca, tenha um pouquinho de paciência, daqui a pouco a gente vai reabrir, assim como a sala das crianças, assim como também a sala dos jovens. Vamos devagar e a gente vai chegando lá, né? Bom, mas então vamos aqui à nossa crônica de hoje. Esperamos que vocês gostem. Hoje, na crônica do dia, vamos falar sobre este tema. É justo respeitar uma decisão particular quando esta pode pôr em risco a saúde coletiva? Tal questionamento emerge do mar tempestuoso de informações desencontradas que permeia a pandemia de Covid-19. É notório que a queda dos índices de infecção e mortes causadas pelo novo coronavírus, perceptível no Brasil e em muitos países do mundo, deve-se ao êxito do programa de vacinação que tais nações empreenderam. Dissemos que é notório, mas infelizmente talvez não o seja para todos. Indivíduos há em diversas partes do planeta que se negam a vacinar-se em flagrante desrespeito à saúde pública, à ciência e, sobretudo, ao bom senso, virtude de que, segundo Descartes, 1596 a 1650, todos se acham plenamente possuidores. Diz ele, o bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída, porque cada qual pensa ser tão bem provido dele, que mesmo os que são mais difíceis de se contentar noutras coisas, não costuma desejar mais do que o que tem. Nesse trecho, Descartes enuncia uma verdade sem fastio, como dizia o grande Antônio Vieira. A Covid-19 fez vítimas em todo o orbe terrestre. Mais de 5 milhões de pessoas no mundo vieram a óbito nos últimos 2 anos por conta do novo coronavírus. No Brasil, passam de 616 mil mortos. Contudo, porque felizmente cerca de 40% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, já se encontra imunizada com 2 doses da vacina, percebemos uma nítida queda no número de mortos e de contaminados. Parece-nos inegável que, diante de uma doença cuja cura ainda é desconhecida, a vacina e a higiene pessoal se mostram como medidas racionais e cautelares, e devemos ser gratos por isso. Analisando a complexidade das situações apresentadas até aqui e focalizando-as pelo prisma integrador da espiritualidade, somos levados a crer que, em última análise, para além de uma crise sanitária, temos na sociedade pós-moderna, em verdade, uma crise de empatia. Sim, empatia. É preciso afirmar, em tom eloquente, que não há que falar em convívio saudável se os indivíduos que compõem o tecido social não possuem a capacidade de se colocar no lugar do semelhante quando o assunto é doença. Quando alguém se vacina e adquire o hábito de lavar sempre as mãos e de usar máscaras, previne-se da doença e também se imuniza contra o egoísmo. Pensa em si e, ao mesmo tempo, no próximo. A individualidade deve ser sempre respeitada. Contudo, ela não constitui um valor absoluto. Ninguém pode, em nome da individualidade, desrespeitar a coletividade. É questão de bom senso. Lembremos-nos novamente do autor do discurso do método, Descartes. Como o autêntico bom senso é irmão do discernimento e este só se alcança pelo esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão, continuaremos a trabalhar diuturnamente para levar ao maior número de pessoas os subsídios
capazes de esclarecer os seres humanos e imunizá-los contra o vírus do materialismo e do egoísmo. Com a certeza de termos respondido de maneira leal e fundamentada à questão suscitada no início desta crônica, cumprimentamos e despedimos-nos de nossos espectadores e ouvintes que, por possuírem autêntico bom senso, estamos certos de que concordaram conosco. Concordam? Esperamos que sim. Bom, mas respeitamos o ponto de vista dos amigos. Bom, voltando aqui ao nosso tema central, muito obrigado, Germana Batista, gostou, amou muito a crônica, muito obrigado, pura verdade, muito bom. Mas voltando aqui ao nosso tema central, uma viagem para dentro de si mesmo. Obrigado, Nelson, pelas palmas. O Ferro Fino também, parece que gostou. A Silvia Gomes também gostou. A Cristina Palmeira disse completamente. Muito bom. A gente tem que, de vez em quando, dar uma alertada, né, nas pessoas, porque às vezes elas não sabem a atitude delas, o que está causando, ou se tem nome, né, a atitude delas, né, num pensamento de uma escolha pessoal, na verdade, ela está faltando com a empatia para com os seus semelhantes. Bom, o Ana Maria Basílio também está aqui conosco, a Lúcia Maria Clemente também gostou, Cláudia Ribeiro, não deu para ver o símbolo. Bom, a Leila Sancil também está aqui conosco. E a Leila diz que concorda plenamente, muito bom. O Oswaldo Hélio diz, egoísmo não. A Gabi Leandro, perfeito. Suzana Mar, com toda certeza, vivemos em sociedade, devemos pensar, deve ser no coletivo, né? Muito bom. Sidney Costa, a caminhada pela estrada da espiritualidade é longa, porém ininterrupta. É verdade. A Lili Santos, muito bom. Leone também gostou. O Roqueiro, o Robinho disse que boa crônica. A Alexandra Toledo também gostou. Muito bom. A Emilce, com certeza, concordamos com o ponto de vista. Parabéns. Muito obrigado aí pela vibração positiva de vocês. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho mais um comentário que chegou aqui, acredito eu, por último. O Cláudio Magalhães diz aqui, nessa conversa tem uma viagem para dentro de si mesmo. Lindo vídeo. Assistir e dar seu comentário. Muito bom, obrigado. E a Alexandra Toledo, ela disse que chegou atrasada aqui com o comentário, mas ainda é tempo da gente pelo menos dar umas pinçadas aqui no teu texto, né? Você diz que as inúmeras possibilidades de aprendermos algo novo sobre nós mesmos em nossa existência existe neste mundo escola, nos são oferecidas no dia a dia, mas poucos conhecem ou sabem aproveitar essas oportunidades. É muito bom ser amado, reconhecido, aprovado e respeitado, mas nem sempre isso acontece. Na verdade, é mais comum o inverso, não ser respeitado, não ser reconhecido, etc. É mais comum os sentimentos negativos do que os positivos. Isso acontece porque o ser humano não aprendeu a se desenvolver com eficácia na vida por falta de conhecer-se a si mesmo. É verdade. E ela finaliza aqui dizendo que ao procurarmos conhecer quem somos, veremos que sempre é possível aprender algo novo a respeito de si mesmo. O ser humano em busca de si mesmo deve se perguntar, você tem consciência de quem você é? Assim, provavelmente, a sua procura, quando assentada em sentimentos positivos, no ensejo de realmente conhecer-se, um dia o levará ao conhecimento da espiritualidade. Pura verdade, né? Muito bom, gostei. O
O Ocimar, lá de Esmeraldas, também está conosco. A Joaquina, do Rio de Janeiro, também nos mandou mensagem. A gente agradece aí o carinho. O Roberto Leite diz que falta de respeito com os semelhantes. É verdade. E o Wanderson Joaquim, muito bom, não tem como não concordar quando se trata de coletividade. É verdade. Bom, mas então, vamos à nossa reflexão sobre o tema de hoje. Vamos lá? Hoje, em nosso tema, vamos falar sobre uma viagem para dentro de si mesmo. Introdução. Nos dias que correm, permeados de turbulento vozerio, de notícias falaciosas e de exageros desconcertantes que promovem o esfacelamento do equilíbrio emocional, é necessário que o ser humano se esclareça espiritualmente e empreenda uma viagem para dentro de si mesmo, a fim de evocar os atributos do espírito para a solução dos desafios que se lhe apresentam e para a conquista efetiva de seus ideais. Nesse sentido, e aceitas essas premissas, apresentaremos uma breve síntese sobre o tema causa e efeito. A incapacidade de reconhecer os próprios valores espirituais cria a dependência emocional. A dependência emocional causa a insegurança. A insegurança provoca a ansiedade. A ansiedade origina uma miríade de distúrbios psíquicos que, por sua vez, desviam os seres humanos de seus mais legítimos anseios. Percebam que tudo nasce da negação dos atributos espirituais, dos valores internos que todos possuem. Daí, a importância de voltarmos sempre a esse importantíssimo tema, sensato e adequado a todas as épocas. Diálogo com os jovens. A valorização dos talentos e dos predicados espirituais que todo ser humano possui é assunto que deve ser abordado em todas as camadas sociais e por pessoas de todas as faixas etárias, principalmente os mais experientes em salutares diálogos familiares, devem orientar os jovens acerca do imenso valor que possuem em seu interior, pois quando a personalidade está em formação e os sentimentos de separatividade entre o concreto e o abstrato ainda não se tornaram inflexíveis, é sempre mais fácil manter a consciência da unidade do ser. Há que ressaltar que, quando nos dirigimos às crianças e aos jovens de maneira zelosa e afetuosa, sem pretender estabelecer uma relação de comando e obediência, eles assimilam mais facilmente as orientações que lhes são dirigidas e mostram nitidamente sua satisfação. Voltar-se para dentro de si mesmo. Sem a disposição de voltar-se para dentro de si, de enxergar os valiosos talentos e faculdades que se encontram em seu interior, por mais que o ser humano almeje o êxito na vida, este jamais se manifesta de maneira plena e bem distribuída. Quando eventualmente surge, é de maneira fragmentária, não poucas vezes ressoa e desaparece, causando frustração, saudosismo e devaneios doentios que culminam na arbitrária e inadequada transferência de responsabilidades. Plenitude. Raramente, no contexto da existência do ser humano, que vive na materialidade e na esteira do que dissemos anteriormente, o êxito assume a plenitude e se distribui nas mais importantes dimensões da vida. Assim, quando ele vai bem nos negócios,
tem dificuldades nos relacionamentos. Quando prospera em sua carreira, falta-lhe a saúde emocional e assim por diante. Isso, ninguém duvide, é fruto de uma percepção reducionista da vida. É consequência direta do querer limitar a realidade ao perceptível pelos 5 sentidos. Com isso, a limitação autoimposta redunda na negação das próprias capacidades. E essa negação se traduz na subordinação da pessoa a um conjunto de forças alheias a ela e contrárias a seu desenvolvimento. Focalizar a própria essência. Os ideais interiormente acalentados e a realidade objetivamente vivenciada unem-se, complementam-se e confirmam-se mutuamente quando o ser humano é capaz de contemplar a si mesmo, focalizando a própria essência. Focalizar a própria essência significa assenhorar-se das próprias capacidades e desenvolvê-las simultânea e equitativamente em benefício individual e coletivo. O entrelaçamento e a fusão da inteligência e do raciocínio, da criatividade e da capacidade de amar e de realizar, por exemplo, permitem que a pessoa vença a si mesma, consolide o caráter e assuma o protagonismo da própria vida. Conclusão: quando afirmamos, a partir de formulações filosófico-espiritualistas, que todos possuem em si inúmeras e admiráveis capacidades, salientando em nossos trabalhos a estrutura dúplice dos seres humanos, força e matéria, dos quais a primeira é portadora de incontáveis atributos, queremos oferecer ao estudioso da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão os subsídios fundamentais para a ampliação de seu horizonte existencial. O resultado prático a que visamos ao divulgar os conhecimentos racionais e benfazejos enfeixados nesta sintética reflexão é plenamente atingível quando o ser humano se reveste de humildade e, livre de preconceitos e apegos à aparência, adere conscientemente aos valores da espiritualidade. Muito obrigado. Aí está a nossa viagem para o nosso interior. Bem, e vamos então à orientação de Humberto Rodrigues que nós escolhemos para o dia de hoje. Vamos a ela. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Quando o nível de espiritualidade na Terra aumentar, a vida dos seres humanos no planeta será mais tranquila, porque os sentimentos de fraternidade, de igualdade e de bem-querer desinteressado entre os povos irão prevalecer sobre o que de ruim hoje se observa. Para se chegar à situação de bem-estar espiritual da humanidade, será preciso que cada indivíduo faça a sua parte. Ele conseguirá maior grau de evolução por meio do olhar introspectivo, trazendo à tona imperfeições que estão nas profundezas do âmago, a fim de eliminá-las. Mas, para isso, deve principiar pela educação do pensamento. Muitos indivíduos julgam que os pensamentos são de natureza abstrata, consideram que seus pensamentos permanecem isolados dos pensamentos das demais pessoas e não têm consequências. Porém, eles se enganam ao achar que os pensamentos ficam separados uns dos outros, quando na realidade permanecem unidos.
Pensamentos são vibrações do espírito. Como o som e a luz se propagam em ondas vibratórias pela matéria fluídica que envolve o planeta e ficam nela registrados. Desde o instante em que são emitidos, os pensamentos podem ser conhecidos por outros seres humanos ou por espíritos livres de um corpo físico com tendências e sentimentos análogos. Sempre reafirmamos que é o próprio ser humano que se protege da influência dos fluidos perniciosos do astral inferior. Ao ter pensamentos elevados e sentimentos positivos, ele se religa a todo momento às correntes vibratórias superiores, delas recebendo fluidos benéficos. Espiritualmente fortalecido, está apto para a luta pela vida ao receber boas intuições, porque pensamentos negativos jamais o atingem. Como parcela da inteligência universal, consciente de sua natureza espiritual, não forma polo atrativo para espíritos do astral inferior, repelindo suas vibrações maléficas. Pensamentos e sentimentos de almas afins se relacionam enquanto perdurarem os intentos que lhes deram motivo. Logo, é importante que sejam combatidos com intenso vigor os pensamentos negativos e sentimentos inferiores que envolvem a mente dos seres humanos nos abalos morais, pois eles nada contribuem para o enfrentamento de injustiças e reveses porventura sofridos. Os seres humanos devem compreender os efeitos da força do pensamento, pois ela é a grande alavanca que conduz os empreendimentos ao sucesso, ou também ao insucesso. O espírito vem à Terra para evoluir e não para fracassar ao se deixar levar por más influências. Quem pensa de forma negativa atrai espíritos em estado perturbativo, podendo chegar ao desequilíbrio psíquico com muita facilidade. A inteligência universal, com seu poder transformador da matéria, mantém o todo universal regido por leis evolutivas, às quais estão sujeitos os seres humanos. Assim, é importante que estudem essas leis naturais e imutáveis, para não se tornarem vítimas de pensamentos e sentimentos inferiores, tornando-se vítimas de si mesmos. Lutar pela evolução através da prática do bem é dever espiritual de todos. Humberto Rodrigues. Aí está, nosso mestre da espiritualidade. Bom, respondendo objetivamente à nossa enquete aqui, a realização material nos torna aptos a encontrar a espiritualidade? Evidentemente que não, não é, gente? Muitas vezes a pessoa ela se realiza materialmente, mas ela sente um vazio, e isso nós falamos, inclusive na nossa reflexão, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lógico que se puder aliar a realização pessoal com o voltar-se para a espiritualidade, muito melhor. Bom, eu agradeço a participação de vocês, agradeço os comentários. Eu só recomendo que as pessoas se informem melhor, porque nada substitui a informação para que elas possam julgar efetivamente com qualidade, com objetividade, aquilo que elas entendem ser correto. Sem informação correta, as pessoas não chegam à verdade e não se libertam. Então, essa é a luta do racionalismo cristão o tempo todo, para que as pessoas se informem corretamente e se libertem. Então, é isso que eu recomendo, e agradecendo aí a companhia de vocês, agradecendo a participação de vocês, o carinho de vocês para conosco, e convidando-os para amanhã estarmos juntos às 19h10, aqui, quando abriremos a sala da nossa reunião pública à distância da sede mundial. E na sexta-feira estaremos presencialmente
na sede mundial, esperando vocês com um sorriso nos olhos de todos os militantes. A todos, nosso grande abraço, votos de boa noite e até a volta!